Olá, queridos pais. Vamos continuar agora com a abordagem das necessidades fundamentais da criança. Já abordamos a valorização. Você precisa valorizar seu filho. Você pode assistir outros vídeos que já estão no Face. Segurança também, que esse foi o último. E hoje nós vamos para a aceitação. As crianças precisam ser aceitas. E o padrão dessa aceitação nós vamos encontrar lá em Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 8, de 8 a 10. Mas o verso 8 diz assim, que Deus entregou seu Filho Jesus por amor a nós, quando nós ainda éramos pecadores. Isso significa que ele nos aceitou, ele fez isso para nos trazer a sua presença, ao seu aconchego. Isso é aceitação. Nós não merecíamos e não merecemos. E ele o faz, porque é graça e amor. E esse é o mesmo espírito que deve reger os pais. Esse é o desafio. A aceitação é um dos grandes desafios para os pais, para muitos pais. Perguntaram a um treinador cristão, afirmando e falando sobre a boa atuação esportiva do seu filho. Então, e ele respondeu, olha, eu estou contente com isso, mas mesmo que ele não jogasse, mesmo que ele não estivesse fazendo algo tão bom trabalho, eu teria orgulho dele do mesmo jeito. Seria a mesma coisa para mim. Isso é aceitação. A aceitação jamais deve depender do desempenho do seu filho. Não deve depender dos seus talentos ou da falta dos talentos. Em geral, os pais transmitem aos filhos a ideia de que são aceitos quando obtêm êxito em alguma coisa. Os pais transmitem aceitação, às vezes, a um filho quando ele obtém êxito, deixando o outro de lado. A criança, então, não se sente aceita e ela se torna emocionalmente vulnerável. E quando ela não sente essa aceitação por parte dos pais, ela sentirá aceitação em outros lugares que nós não precisamos nem mencionar. Então, meu amado, trabalhe com isso, com seus filhos. E provavelmente esse sentimento de não aceitação por parte dos pais no futuro e já agora a leve a pensar que Deus também não a ama. Veja o alcance dessa questão de aceitar o filho. Há algumas razões pelas quais as crianças não são aceitas, que elas sentem a falta de aceitação. Não é que elas sentem essa falta. Em primeiro lugar, críticas constantes. Pais que vivem a sua vida criticando. Critica um, critica outro. Critica o seu filho na frente das outras pessoas. Critica seu filho e elogia o outro filho, por exemplo. Critica quando ele faz alguma coisa, mesmo certa. Critica quando deixa de fazer. Não é verdade? Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes? Então, cuidado, porque isso vai levar a criança a uma frustração, um sentimento de frustração contínuo e vai gerar uma insegurança em ela tentar fazer algo depois sozinha. As críticas dizem, eu não confio em você. E quando você transmite isso, você transmite falta de aceitação. É fundamental confiarmos nas nossas crianças, pois se tornarão adultos emocionalmente equilibrados na medida em que forem estimulados e aceitos e perceberem confiança. Segundo lugar, comparar uma criança com outra criança, com outras. Não existem duas crianças iguais, duas pessoas iguais. Isto é injustiça, comparar
uns com os outros. E essa comparação gera sentimento de inferioridade e prejudica o desenvolvimento saudável do seu filho. Não compare, elogie tudo aquilo que você tem para elogiar em todos os seus filhos, porque se você elogiar um e não o outro, você está fazendo diferença e você está transmitindo falta de aceitação. Em terceiro lugar, terceira situação difícil que gera essa falta de aceitação, esperar que a criança realize os sonhos que você teve lá atrás, na sua infância e juventude, e você não pôde realizar. E quando ela percebe isso, quando você faz isso, ela não se sente aceita. Por exemplo, vai acontecer o seguinte: você sonhou ser médico um dia, e você agora, quando nasce o seu filho, você já começa a preparar, porque você quer que ele seja um médico, porque você não conseguiu, e você começa a projetar o seu próprio futuro no futuro do seu filho. Isso vai gerar frustração profunda. E aí o filho não cresce com liberdade. Ele precisa ter liberdade para fazer a sua escolha, e você vai orientar e você vai procurar aceitá-lo naquilo. Em quarto lugar, superproteção. Pais superprotetores. Isso gera um resultado negativo e produz também sentimento de não aceitação. Uma mãe que diz para o filho assim: eu não quero que você entre na água enquanto não aprender a nadar. Você percebe a incoerência dessa afirmação? Como é que ele vai aprender a nadar se não entra na água? Pense, quantas coisas incoerentes você diz ao seu filho. Por outro lado, a subproteção, ela é menos perigosa e menos danosa para o seu filho do que a superproteção. Pais que superprotegem seus filhos estão, na realidade, tolhendo-os, estão, na realidade, abafando, estão sufocando os seus filhos. E a subproteção, ela dá um espírito de aventura, aquele espírito de aventura natural, entende? A superproteção tolhe o espírito de aventura e o espírito empreendedor, que é prejudicado. A subproteção, ela pode gerar, às vezes, um osso quebrado. Agora, um osso quebrado é muito melhor do que um espírito quebrado. Quinto lugar, esperar demais do filho pode criar sentimento de não aceitação. Você esperar dele além daquilo que ele pode dar. Cuidado. Não faça isso. Isso acontece com muitos filhos de líderes, de pastores, que esperam dos filhos comportamentos que não fazem parte deles. Ah, mas meu filho é crente, mas ele faz isso. Ele não é. Ele vai ser transformado pelo poder de Deus. Você vai conduzi-lo, vai guiá-lo, vai ajudá-lo. E a aceitação envolve esse respeito aos sentimentos e à personalidade do filho. A criança cobrada num padrão que não é dela, ela vai adoecer emocionalmente. A aceitação significa que os pais gostam da criança independentemente dos atos ou dos ideais. Lembre disso. Isto é aceitação. Você vai conduzir o seu filho, você vai amá-lo, você vai afagá-lo e ele crescerá emocionalmente saudável. Então, meu querido, nós vamos continuar a segunda parte, o que promove o sentimento de aceitação. Logo em seguida, este será o aceitação 2. Então, até já!